Olá, pessoal! Estamos juntos mais uma vez em mais um episódio de Teologia do Corpo Seed by Seed. Somos Tatiana e Ronaldo de Mello, diretamente aqui da Casa São Francisco de Sales, no Rio de Janeiro. Nós somos da Pastoral Familiar e já há mais de 10 anos somos apaixonados e estudamos a Teologia do Corpo de São João Paulo II e estamos com vocês agora no quarto ciclo, que é o ciclo que São João Paulo II dedica para falar sobre o celibato, a continência pelo reino. E conforme a gente falou no programa passado, nós vamos hoje trazer o estudo que São João Paulo II faz a partir da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Todo o capítulo 7 é dedicado a questões sobre matrimônio e virgindade. E é interessante, se você puder dar uma lida, uma estudada, fazer uma leitura orante desse capítulo 7, você vai ver justamente a comparação que São Paulo faz e que é motivada, São Paulo escreve sobre essas duas temáticas e a associação entre elas, justamente por dúvidas que os coríntios tinham. Tanto que ele começa falando assim: passemos aos pontos sobre os quais me escrevestes. Ou seja, os coríntios tinham dúvida como nós podemos ser bons cristãos vivendo o matrimônio, a virgindade, devemos escolher um caminho só, qual é o caminho certo que nós devemos seguir, como nós devemos viver a sexualidade, para o matrimônio ou por amor ao reino. E aí São Paulo faz um verdadeiro tratado teológico sobre, na ótica cristã, ele que tinha tanta intimidade com Cristo, falando sobre essa novidade que era a questão do celibato, da continência ou da virgindade, como ele chama, pelo reino de Deus. O capítulo todo, como eu falei, vale muito a pena ser lido, mas eu queria trazer para vocês, a gente pode mencionar vários versículos aqui, mas eu queria trazer um aqui que diz assim, é o versículo 17. Ademais, ele vai falar antes sobre vários estados de vida, ademais, viva cada um segundo a condição que o Senhor lhe assinalou, em partilha, e na qual ele se encontrava quando Deus o chamou. É a regra que estabeleço para todas as igrejas, que cada um viva segundo aquilo que o Senhor lhe assinalou do jeito para o qual Deus o chamou. Seja para o matrimônio, seja para a virgindade, por amor ao reino, que nós saibamos ouvir a voz de Deus e viver segundo a vocação para a qual Deus nos chamou. Sem dúvida nenhuma. E a gente percebe nessas palavras de São Paulo uma similaridade, um paralelismo muito grande com as palavras do próprio Jesus. Até porque São Paulo não poderia e nem deveria criar uma nova doutrina ou ser um novo líder de uma nova organização religiosa. Então, não tinha como ser diferente. Mas é impressionante porque, como nós sabemos, São Paulo não viveu presencialmente, fisicamente com Jesus. Enquanto Jesus estava, nos seus Estava 3 na anos Terra, de vida exatamente. pública na Terra. Então, assim, seria de se esperar que houvesse algum desencontro, vamos dizer assim, alguma melhoria, né? Entenda-se aqui melhoria, alguma alteração naquilo que Jesus tivesse falado, já que São Paulo não foi uma testemunha ocular, não presenciou. Mas Jesus vivo e ressuscitado, Paulo cheio do Espírito Santo, ele vem justamente para expandir tudo aquilo que Jesus falou. Então chama muito a atenção esse paralelismo, né? Esse mesmo direcionamento e no mesmo sentido, tudo caminhando conforme o próprio Cristo. E aí a gente percebe a ação do Espírito Santo já encaminhando a igreja. Muito primitiva ainda, né? Quando a gente pensa na igreja hoje, em toda a organização, tudo aquilo que já existe de concreto em relação à igreja, mas de qualquer forma é o mesmo Espírito que atuou lá, que atua hoje, que começou a direcionar a igreja.
Por que a gente percebe esse paralelismo? Porque o Espírito é um só. E a gente percebe também essa característica de São Paulo de responder essas questões todas e estar muito envolvido com o povo, porque ele foi o grande, talvez o maior missionário daquela época da igreja, porque ele saiu pelo mundo. Basta a gente ver todas as cartas que ele escreveu a tantas comunidades, a tantas pessoas, né? Então foi alguém que, além de escrever, esteve presente nesses lugares, fez diversas viagens, então foi aquele que levou efetivamente o evangelho. Então o seu linguajar, o seu palavreado tinha essa característica de responder às demandas das pessoas pelo seu apelo missionário, pela sua característica de missionaridade de quem era aquele que saía para falar em nome da igreja. Sair para falar em nome da igreja é aquele que está junto do povo, é aquele que está junto do mais simples, do que tem dúvidas. É claro que São Paulo, ele, você consegue perceber, não só aqui, mas em outros trechos também, sobre outros temas, como ele fala de uma forma testemunhal, Sim. né? Porque uma coisa é você pensar no celibato de Cristo. Nós, que somos meros mortais, a gente pode olhar para o celibato de Cristo e dizer: ah, mas ele era filho de Deus. Bom, nós também somos. Mas você pode pensar: não, mas Jesus era de natureza divina, ele era Deus. Então, para ele foi fácil, né? Só que aí São Paulo vem dar o seu testemunho de vida própria. E São Paulo era como todos nós. Ele mesmo dizia que dos pecadores, dos quais eu sou o primeiro, né? Ou seja, e aí ele vem dar esse bonito caráter testemunhal, falar como uma pessoa simples como nós que somos homens e mulheres sujeitos ao pecado, que vivemos numa sociedade que não compreende, não olha com bons olhos o celibato. Ele vem dar o testemunho de vida próprio dele como anunciador do reino de Deus e essa escolha que ele fez pelo celibato. A gente precisa lembrar sempre que existem esses dois polos. Deus que chama, Deus que propõe e eu que livremente escolho. São Paulo teve esse chamado, essa vocação para se dedicar integralmente à pregação do reino de Deus. E aí ele vem mostrar a vantagem que o celibato trouxe para ele e para as outras pessoas que ele já via assistindo a esse estilo de vida que não só para o judeu sim, mas até para os outros povos, era algo bem incomum. Até porque se a gente for considerar a realidade originária de São Paulo é um cidadão romano. Então, formado numa cultura completamente diferente da cultura judaica. Ele não tinha aquele convívio, tanto no que diz respeito à sociedade, quanto à religião. Ele vinha de uma realidade bem distinta. Tanto que, na sua morte, ele morre de uma forma diferente, justamente por ser um cidadão romano. Não poderia ser crucificado, por exemplo. Todos aqueles que fossem romanos poderiam morrer de diversas formas, né? A pena capital poderia ser diversa, mas a crucificação é porque a crucificação era considerada algo que rebaixava muito o ser humano, e a gente sabe que rebaixa. Então, dada essa grandiosidade de característica de São Paulo, fica mais interessante ver como que o Espírito Santo agiu nele e fez com que ele pudesse ser esse homem que, de fato, viveu e mostrou. E a gente entende aqui, começa a entender esse paralelismo que São Paulo faz, como a gente viu em encontros passados. Jesus não faz essa diferenciação entre a vocação matrimonial e a vocação à virgindade, ao celibato. São Paulo é que vai fazendo essa diferença, mas lembrem que a gente falou que precisa ser contextualizada essa diferenciação que São Paulo faz. Porque ele não faz essa diferenciação pura e simplesmente para dizer que ser celibatário é melhor porque vai primeiro para o céu. Não. A gente viu que a realidade de quem vive não é porque quem é vocacionado ao celibato entregou a sua vida à continência por amor ao reino de Deus, ele é mais santo. Nada disso. O caminho percorrido em busca da santidade é o mesmo.
tanto pelo vocacionado matrimonial, como o da continência pelo reino. A diferença está em poder viver uma dedicação exclusiva. Ele vai até dizer, num determinado momento dessa passagem do capítulo 7 de primeira carta aos Coríntios, que o homem casado, né, homem/mulher, ele fica dividido. Porque ele tem que dividir a sua atenção entre a esposa, a família e as coisas de Deus. Não por negligência, mas pela própria característica mesmo do matrimônio. E aí, por isso é que a gente vê o destaque que São João Paulo II dá para essa motivação, é a continência pelo reino, para trabalhar pelo reino. E como eu falei, São Paulo traz aqui um caráter muito testemunhal. Então, a gente pensou alguns versículos aqui, no capítulo 7, versículo 1. É bom ao homem não tocar em mulher, quisera que todos os homens fossem como eu, no versículo 7. Depois, quem não tem esposa, cuida das coisas do Senhor e do modo como agradar o Senhor. Depois, mais à frente, no versículo 9, é bom ficarem como eu. Ou seja, ele aproveita o exemplo dele para mostrar aqueles que estão em dúvida, será que eu devo anunciar o reino de Deus ou não? Será que eu devo me dedicar a Deus ou não? Ele fala, olha, eu, justamente por não ter a vocação matrimonial, eu que vivo a virgindade, o celibato pelo reino, posso testemunhar que eu anuncio o reino que é bom, é bom. Quisera que todos fossem como eu, para que o reino de Deus possa ser mais difundido, mais anunciado. E é interessante a gente perceber que cada uma dessas falas de São Paulo, né, nesses diversos versículos que a Tatiana mencionou agora, ele direciona o seu discurso, a sua fala, a sua orientação, o seu conselho, porque quando São Paulo convida, né, a vida celibatária, a entrega, a continência por amor ao reino de Deus, ele não faz isso como Jesus não fez, como um mandamento. Você só vai ser salvo se você for um celibatário e entregar a sua vida. É um grande erro achar que só essas pessoas, basta ver hoje a quantidade de homens casados, mulheres casadas, casais que são declarados santos pela igreja. Ou seja, não significa que só vai ser santo o padre, a freira. A gente sabe que eles, sim, vivem essa realidade muito próxima. Então, a santidade neles, vamos dizer assim, aflora, né? É esse faz bem, mas o faz melhor dessa escolha da continência pelo reino. Mas isso não significa que quem vive e decide pela vocação matrimonial não tem a chance de ser santo. Basta ver essa quantidade de santos que a igreja declarou, como eu falei. Mas São Paulo traz como verdadeiros conselhos para que sejam vividos. Em todos esses versículos, né, aqui a gente não vai enumerar todos porque são muitos, São Paulo fala para as viúvas. Quando ele fala aqui as mulheres não casadas, ele se refere tanto às viúvas, porque não estão mais casadas, como aquelas jovens que ainda não se casaram, ou aquelas jovens ou aquelas mulheres que já decidiram pela continência pelo reino, já decidiram se consagrar a sua vida integralmente pelo trabalho para Deus. Então vejam, o discurso de São Paulo, os conselhos de São Paulo são direcionados a todos, porque pode parecer que ele só está falando para os celibatários e o que sobrar serve para os casados. Até porque esse capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, ele é todo sobre o celibato e o matrimônio. Exatamente. Os dois, tanto que ele dá conselhos para aqueles que estão sendo chamados ao celibato e dá conselhos àqueles que são chamados ao matrimônio ou que já estão casados. Tanto que ele aconselha, se vocês já são casados, então vocês não vão romper o vínculo. Mulher, não se negue ao seu marido. Marido, não se negue à sua esposa. Ele dá os dois conselhos, né? Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, no versículo 3º, a gente percebe São Paulo falando muito claramente. É uma forma dele, aí sim, ser bem incisivo, no sentido de exigir um compromisso daquele que optou pelo matrimônio. No versículo 3 ele fala:
O marido cumpra o seu dever conjugal para com a sua esposa, e a mulher faça o mesmo em relação ao seu marido. São Paulo sabe da importância do matrimônio. Ele sabe ao que o matrimônio pode levar, a santidade, a vida eterna, a entrar no reino dos céus, que o matrimônio pode levar através do esposo e da esposa. E nesse capítulo também, São Paulo fala sobre, digamos assim, as tribulações do corpo, que são de natureza moral. Então, que tanto pode atingir o celibatário Sim. como o casado. Tanto que ele diz que ele sabe que tem pessoas que não são chamadas ao celibato. Ele chega a dizer, é melhor casar do que abrasar-se. Então, quem não tem a vocação para o celibato, então é melhor que se case, que viva a sexualidade para o amor conjugal e familiar. Mas é interessante também que mesmo ele falando sobre o celibato, quem casa faz bem e quem não se casa faz ainda melhor, São Paulo não fica falando mal do casamento para tentar convencer as pessoas a seguirem a vida da continência. Ambas as vocações têm o seu grau de dificuldade, de desafio, né? Então ele não fica denegrindo o casamento para estimular as pessoas para puxar a brasa para a sardinha do celibato. Não, ele sabe muito bem o desafio que existe nos dois estados de vida. Tanto que ele fala São Paulo fala da questão da concupiscência, reforçando o que a Tatiana acabou de falar, que atinge aos dois vocacionados. Ao vocacionado ao matrimônio, ele tem que tomar cuidado para que a concupiscência não faça parte do seu coração, lembra? O ciclo da catequese que o Papa São João Paulo II fala da redenção do coração como forma da gente ter uma vida pura e uma vida melhor. E essa realidade pode atingir tanto o casado, apesar dele ter uma vida conjugal, mas pode atingir de uma forma pior, vamos dizer assim, mais crítica, mais sensível ao celibatário. E o São Paulo sabe disso, por isso que ele chama a atenção, por isso que a Tatiana fala, né, o que o São João Paulo II vem trazer para a gente, que não é falar mal do matrimônio, é mostrar os desafios. Essa é a grande questão, é mostrar os desafios. Mas mostrar também que é possível, porque o que ele testemunhou é o que próprio Cristo viveu. E se ele testemunhou o que Cristo viveu e mostrou que é possível, é claro que é possível. Basta também a gente ver, e aqui eu recorro novamente às santas virgens declaradas pela Igreja. Também foram capazes, aos santos virgens declarados pela Igreja, também foram capazes de levar até o fim da sua vida terrena o seu compromisso na continência pelo reino de Deus. Jesus, ele procura deixar claro, quando ele tem o diálogo com os saduceus, que é a passagem bíblica que motiva todo esse quarto ciclo de exegese que São João Paulo II faz, Jesus deixa claro que a grandeza da renúncia que um homem faz é inseparável da grandeza do reino de Deus. O reino de Deus é o grande pano de fundo, ou mais ainda é a meta, é o motivador para a grandeza da renúncia que o homem que segue a vocação do celibato faz. E aí São Paulo complementa, né? E São João Paulo II chama muito a atenção para isso, porque ninguém renuncia não só a algo que tenha valor, mas também sem entender ao que está renunciando. Por exemplo, renunciar a tudo, ao matrimônio, pela continência pelo reino de Deus, só por saber que o reino de Deus é maravilhoso, não é suficiente. Por que não é suficiente? Porque você não vai estar tomando uma decisão plenamente consciente de conhecer e entender o que é o reino de Deus. É como se uma pessoa que nunca tivesse visto
uma barra de ouro, eu entregasse para ela essa barra de ouro e dissesse que era um metal sem valor. Ela vai olhar aquilo, vai ver que é dourado, né, amarelado, é bonito, mas se ela não entende, não sabe o valor que tem ali, aí eu posso dizer para ela, olha, isso é muito valioso. Mas o quanto isso é valioso? Ao que me leva a ter uma barra de ouro nas mãos? Então, não é só saber que tem valor. A partir do momento que eu sei que tem valor, eu preciso entender o que eu estou trocando. Olha a maravilha. Por que eu estou trocando, abrindo mão, renunciando, através dos meus sacrifícios, renunciando a toda uma vida matrimonial, a todo um outro estado de vida, pelo reino de Deus. O que é o reino de Deus que eu tanto desejo, que eu tanto estimo, que eu tanto quero poder viver, né? No capítulo 7, versículo 34, São Paulo diz assim: quem não tem esposa cuida das coisas do Senhor e do modo de agradar ao Senhor. Ou seja, essa consciência vem do amor. Assim como o que mudou a vida de São Paulo foi o encontro dele com Cristo, a experiência forte que ele fez desse amor do Cristo, é esse amor que vai ser o pano de fundo e a motivação para que eu almeje, para que eu anuncie, para que eu seja capaz de renunciar a outras coisas boas e dar a minha vida pelo reino de Deus. Porque, afinal de contas, todo mundo que ama procura fazer de tudo para agradar a pessoa amada. Imagina só, se nas nossas relações humanas já é assim, desde uma criancinha que pega uma florzinha para dar de presente para a mãe e a mãe, meu filho, obrigada, que coisa linda, sorri, até a relação entre marido e mulher, enfim. Se isso já é assim nas relações humanas, imagine o valor e a grandeza que isso tem quando tudo que a gente faz é para agradar não uma outra pessoa pequena, pecadora como nós, mas para agradar ao próprio Deus. Imagine só o valor que isso tem. E agradar ao Senhor na continência é uma realidade que não diminui em nada esse agradar a Deus. Porque pode parecer que, enquanto continente, enquanto aquele que decidiu ser celibatário, ele está sendo privado de algo e não tem como agradar a Deus. Ao contrário, justamente pela sua decisão, pela sua escuta e pela sua aceitação ao chamado vocacional, à continência pelo reino, esta é a forma de agradar ao Senhor. O celibatário ama menos? O celibatário sente menos? Não, é o contrário. Ele ama mais e ele sente mais. Ele precisa se esforçar muito mais. Imagina, se eu preciso me esforçar para agradar o meu marido, imagina o tanto que eu preciso melhorar e me esforçar para agradar Deus, né? Como se diz, o sarrafo está lá em cima, né? Então eu preciso me esforçar muito mais, amar muito mais. E por isso é que São Paulo diz que quem é vocacionado ao celibato faz ainda melhor, porque precisa se esforçar ainda mais. São Paulo vai complementar dizendo, como a gente havia comentado, que o homem casado fica dividido. E, de fato, ele fica dividido por responsabilidades assumidas. Afinal de contas, viver a vida matrimonial, ter os filhos, é um mandamento de Deus. Lembra lá do Gênesis que está escrito? Que os dois vão ser uma só carne e que Deus fala, crescei e multiplicai-vos. É uma ordem de Deus também. Viver o amor, viver essa união, viver essa conjugalidade. Então, a vida matrimonial também é um caminho, também é uma forma de se chegar à santidade e viver diretamente essa ordem de Deus. Na nossa realidade matrimonial, a gente de fato precisa se dividir entre a família, no caso a esposa e os filhos, o esposo e os filhos, e o trabalho para o reino de Deus. E é o que a gente está fazendo aqui, estudando a teologia do corpo e trazendo toda essa graça para vocês. Mas quem teve a possibilidade de trazer e escrever toda essa graça para nós? Papa São João Paulo II, que entregou sua vida inteira, que a gente fala, né? Se gastou, né, pela evangelização. Tinha uma linha direta, né, com Deus e conversava diretamente com ele. Então vejam, cada um de nós contribui na santidade vivendo as duas realidades.
O que é importante é que a gente saiba e consiga ouvir para qual Deus está nos chamando, para que seja tomada uma decisão consciente. Não uma renúncia de uma coisa, porque não sirvo para nada, então vou fazer isso. Não sirvo para nada, vou seguir aquele caminho. Não. É ver o valor que tem o caminho para o qual Deus te chama e abraçar aquele valor e viver e se entregar a Ele de forma total e completa. É isso aí. É o caminho que Deus nos traçou para a santidade, que é o contrário do profano, né? O profano, pró, é aquilo que está antes ou aquilo que está diante. Fanum é o altar. Então, o profano é aquilo que está diante do altar. Eu estou de frente, estou olhando, mas não quero entrar. Estou só de olho, mas que é justamente o oposto daquilo que Deus quer fazer com a gente, que é a santidade, a gente mergulhar na vida divina, porque um dia, se Deus assim permitir, se nós fizermos a nossa parte, né, Deus nos diz, me ajude a te ajudar. Se nós fizermos a nossa parte, a gente vai conseguir, pela sua graça, pela sua misericórdia, 99,9%, nós vamos estar diante do altar, dentro, mergulhado no altar. Exatamente. O convite que nós recebemos é para que não sejamos profanos, ou seja, para que não fiquemos só na frente do altar, na frente do templo e fora dele, mas estejamos dentro, mergulhados, inseridos, imergidos nessa realidade da vocação vivida com a consciência e a iluminação do Espírito Santo para que seja vivida plenamente. E nós queremos, então, te convidar para continuar com a gente no próximo episódio. Na semana que vem tem episódio novo aqui na Web TV das Sementes do Verbo. Então aproveita para curtir, deixar o seu comentário aqui embaixo, como você tem vivido a sua vocação para o celibato, para o matrimônio, a beleza da sua renúncia e também para compartilhar com outras pessoas que podem se interessar pelo conteúdo da Teologia do Corpo. É Seed by Seed. A cada semana, uma sementinha, assim a gente vai passeando pelo conjunto de catequeses de São João Paulo II. Contamos com a sua presença na semana que vem. Tchau, tchau.